Teoria de carteira de Markowitz. Ela explica a decisão de investir em ativos de risco ou ações. Ela indica a formação da carteira de ações ou o portfólio de ações. Ela determina os percentuais do capital a ser investido em cada ativo ou cada ação. Fundamenta-se no princípio da diversificação, visto na aula 4. Um ativo é um ponto A igual RA sigma A no plano R sigma, onde RA é o retorno esperado do ativo A e sigma A o desvio padrão do retorno desse ativo, representando o risco desse ativo. Proposição 8. A combinação de todos os ativos existentes no mercado determina uma fronteira eficiente que é convexa. Fronteira eficiente ou restrição orçamentária para dois ativos, A1 e A2. O retorno esperado da carteira é R igual X1R1 mais X2R2. A variância do retorno da carteira é sigma quadrado igual x1 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, mais 2 vezes x1, x2, vezes covariância. A restrição de capital é que x1 mais x2 igual a 1, para x1 e x2 maiores ou iguais a 0. Fazendo x1 igual a 1 menos t, x2 igual a t, e tomando esse parâmetro t entre 0 e 1, o retorno esperado da carteira e variância do retorno da carteira dão origem à curva parametrizada que é exibida no próximo slide. Fronteira eficiente ou restrição orçamentária com dois ativos A1 e A2. Gama de t igual, na primeira coordenada, o retorno esperado da ação. R2 menos R1 vezes t mais R1. A segunda coordenada, que é o desvio padrão, sigma igual raiz quadrada de, entre parênteses, sigma 1 quadrado mais sigma 2 quadrado menos 2 vezes a covariância entre 1 e 2, vezes t ao quadrado, menos 2 vezes, entre parênteses, a variância de 1 menos a covariância 1, 2, multiplicando o parâmetro t, mais a variância de 1. Novamente, o parâmetro t ele fica entre 0 e 1. Mapa retorno-risco. Observe que a restrição orçamentária, a curva em vermelho, aquela curva gama, tem essa característica, a convexidade. O ponto MV indica a carteira de mínima variância. Carteira de mínima variância, dados os ativos A1 e A2. Vamos minimizar a variância, aquela expressão, sigma ao quadrado. A condição de primeira ordem é que a primeira derivada seja igualada a 0. Fazendo essa conta, obtemos que o t estrela é sigma 1 ao quadrado menos sigma 1, 2, dividido por sigma 1 quadrado mais sigma 2 quadrado menos 2 vezes sigma 1, 2. Vamos à condição de segunda ordem. Derivando a segunda vez, obtemos uma constante positiva, caso a covariância seja menor do que o produto dos desvios padrões. Se isto for verdade, então t estrela é ponto de mínimo global. Sendo assim, x1 igual a 1 menos t e x2 igual a t, a carteira de mínima variância é formada por x1 estrela igual variância de 2 menos a covariância dividida pela soma das variâncias diminuída do dobro da covariância. x2 estrela igual a variância de 1 menos a covariância dividido pela soma das variâncias subtraída pelo dobro da covariância 1, 2. Carteira de mercado. Seja R índice F o retorno livre de risco, ou seja, de um título público federal, por exemplo, um tesouro direto.
Trace a reta que passa por RF0 e é tangente à fronteira eficiente. Essa reta se chama linha de mercado. O ponto de tangência entre a linha de mercado e a fronteira eficiente é a carteira de mercado. Observe no mapa retorno versus risco a carteira de mercado, que é o ponto de tangência entre a linha de mercado, em azul, e a restrição orçamentária, a linha vermelha, que é convexa. Escolha da carteira ótima. Seja U de R sigma a função utilidade esperada e C uma constante positiva. Uma curva de indiferença é a curva de nível U de R sigma igual a C. O ponto de tangência entre a linha de mercado e a curva de indiferença é a carteira ótima. A carteira ótima resulta no máximo retorno com o máximo risco tolerável por um investidor sensato, aquele investidor que é avesso ao risco. Ela é a solução do problema da escolha econômica sobre incerteza. Acompanhe no mapa retorno versus risco o ponto de tangência entre a curva de indiferença e a linha de mercado. É o ponto A estrela. Esse ponto é a escolha econômica ótima do nosso investidor sob condição de incerteza. Vamos a uma aplicação. Exemplo: investimento tecnológico. O investimento em uma nova tecnologia é estimado em $10.000. Há dois tipos de tecnologias: a tecnologia 1, intensiva em custo variável, e a tecnologia 2, intensiva em custo fixo. As duas tecnologias são representadas pelas funções de custo total abaixo. C1 de Q igual a 28Q mais 800, C2 de Q igual a 4Q mais 5.200. O preço de venda é $32 por unidade e o volume de vendas é incerto e apresentado no quadro abaixo. Dada uma função utilidade da renda, U de Y igual a Y elevado a meio, em qual tecnologia investir? Solução: o volume esperado de vendas e o desvio padrão do volume de vendas são Q barra igual a 225 e sigma de Q igual a 75. Os retornos das tecnologias em termos do volume de vendas incerto são R1 de Q igual a 0,08Q menos 8 e R2 de Q igual a 0,32Q menos 52. Pelas propriedades de esperança e variância, obtemos que o retorno da tecnologia 1 é 10% e o desvio padrão 6%. O retorno da tecnologia 2 é 20% e o desvio padrão 24%. Pondo esses resultados no mapa retorno-risco, obtemos. Observe o mapa retorno-risco no próximo slide. No ponto 1, temos que o retorno esperado da tecnologia 1 é 10% e o risco é 6%. Para a tecnologia 2, o retorno esperado é 20%, portanto o dobro, mas o risco é 24%, cerca de 4 vezes maior. A escolha é determinada pela utilidade da renda, que é U de Y igual a Y elevado a meio, do seguinte modo. Para uma renda Y0, a utilidade esperada do retorno e do desvio padrão é U de R sigma igual menos 12,5 retorno ao quadrado menos 12,5 variância mais 50 vezes retorno, supondo uma renda de $10.000, que é o capital a ser investido. Pondo R1 igual a 10%, sigma 1 6%, R2 20% e sigma 2 24%, obtemos 4,83 é menor do que 8,78. Portanto, a decisão é investir na tecnologia 2. Com isso,
encerramos o nosso curso de Economia e Finanças. Espero que vocês tenham gostado.